Então, queridos, a aula pelo Meet, que foi gravada e tudo mais, eu não vou exibi-la aqui na nossa plataforma. Decidi gravar, né, ou seja, a aula, porque ocorreram alguns probleminhas durante a aula que eu achei que não ia ficar legal ficar lá na nossa plataforma. Então, portanto, estou fazendo essa gravação. Então, retomando o assunto, nós estamos vendo figuras de linguagem, figuras de sintaxe ou construção. Aí, para nós, esse assunto foi dividido em duas partes. Então, a primeira parte nós vimos antes da prova. Agora, nós vamos dar sequência, mas achei por bem rever a primeira parte. É o que nós vamos ver agora, tá? Então, figuras de linguagem 1, figuras de linguagem, figuras de sintaxe ou construção. Por que figuras de linguagem, de sintaxe ou construção? Tem a ver o quê? Com a estrutura sintática da oração, ou seja, essas figuras são estabelecidas por meio que mexendo com a estrutura da oração, tá? Então, o que vem a ser isso, Luiz? Nós já estudamos sujeito, predicado, verbo, complemento, tá? Então vamos à definição. Então, na língua portuguesa existem recursos que possibilitam formas mais expressivas de se elaborar um texto, oral ou escrito. Entre eles estão as figuras de linguagem, classificadas em figuras de som, figuras de pensamento, figuras de palavras, figuras de sintaxe ou construção, o que nós vamos ver hoje. Algumas figuras de sintaxe ou construção são elipse, polissíndido, assíndido e pleonasmo, anáfora, anacoluto, silepse e hipérbato. Elipse. A elipse ocorre quando há omissão de um termo que fica subentendido e pode ser facilmente identificado. Observe nesse exemplo as elipses inseridas entre colchetes. Eu não vou lê-la, tá? Então, até para vocês perceberem como vai ficar esses versos, ou seja, esse texto, com a elipse, ou seja, a omissão dos termos aí, que estão em vermelho. Não, apelo. Não foi ausência por uma semana, o batom ainda no lenço, o prato na mesa, por engano, a imagem de relance no espelho. Veja outro exemplo, evocação mariana. As igrejas eram pobres, os altares humildes. Note que nesse verso de Drummond, um termo foi empregado na primeira frase e suprimido na segunda, e o verbo eram. Assim, o trecho poderia ser reescrito da seguinte maneira: a igreja era grande e pobre, os autores eram humildes. Aí eu até peguei e falei com vocês sobre o dinamismo que dá ao discurso o emprego da elipse. Bom, pleonasmo. O pleonasmo, como figura de construção, consiste na repetição de um termo ou de uma ideia a fim de realçá-la, tornando-a mais expressiva. Observe na estrofe a seguir como o substantivo riso reforça a ideia de rir. Soneto da fidelidade. Quero vivê-la em cada bom momento. Em seu louvor, hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Vinícius de Moraes. Pleonasmo vicioso. Além do pleonasmo empregado com fins estilísticos, ou seja, expressivos, há o pleonasmo vicioso, que decorre do uso supérfluo de termos sem caráter expressivo. Trata-se de um vício de linguagem. Exemplos: hemorragia de sangue, descer para baixo, subir para cima, etc. Veja esse outro exemplo. A lei foi aprovada por consenso geral. O uso combinado das palavras consenso e geral gera redundância, já que não existe consenso que não seja geral. Por isso, trata-se de um pleonasmo vicioso.
Polissíndrido, poli, muitas, síndrido, conjunções. É a repetição de um conectivo em verso ou orações. Leia a última estrofe do poema Absus, de Olavo Bilac. Neste exemplo, ocorre a repetição do conectivo aditivo e. Absus, falta-lhe o solo aos pés, recua e corre, vacila e grita, luta e se sanguenta, e rola e tomba, e se espedaça e morre. Assíndido, a de negação, síndido é a conjunção, ou seja, falta ou, né, é a omissão do conectivo. Nos versos a seguir, observa-se a ausência do conectivo e. Soneto 56. O céu, 106. O céu, a terra, o vento sossegado, as ondas que se estendem pela areia, os peixes que no mar o sono enfria, o noturno silêncio repousado. Luiz de Camões. Bom, dando sequência, agora sim, figura de linguagem, figura de sintaxe ou construção 2. Anáfora. O que vem a ser anáfora? É a repetição de um termo no início de frase ou versos. Observe como essa figura de linguagem ocorre neste exemplo. A estrela. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Manuel Bandeira. A estrela. Anacoluto. Anacoluto é o rompimento de uma estrutura sintática ou interrupção na construção de uma frase. Leia este exemplo e observe que houve uma interrupção após o termo joias. Joias, aquele anel, é que ela sempre desejou. Veja outros exemplos. Paulo, ouvi dizer que sairá na escola de samba, no Rio de Janeiro. Talvez ele não me conheça. Hipérbato. Hipérbato é a inversão dos termos em uma frase, isto é, da ordem direta os termos de uma oração. Observe estes versos do hino nacional. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico e brado retumbante. Veja como esses versos ficariam na ordem direta, sujeito, verbo e objeto. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então, como que você vai entender esse mecanismo? Lógico, quando nós estudamos sujeito e predicado, nós vimos que havia possibilidade de sujeito vir no início da frase, no início da oração, no meio e até no final. Nós vimos essa possibilidade. Então, o que nos permite também perceber essas variações. Exatamente, o verbo, ele é o nosso informante. Então, através do verbo, eu descubro quem é o sujeito e quem é o predicado, ou quem é o sujeito e quem é o que é o predicativo. Tá? Prosseguindo. Silepse. Silepse ocorre quando a concordância é realizada considerado o sentido expresso pelas palavras e não a sua morfologia. O que vem a ser isso? A morfologia tem a ver o quê? Se é substantivo, se é adjetivo, se é pronome, se é advérbio, entendeu? E sim, aí, o sentido que ela expressa. Né? Vamos ver o que vem a ser isso. Há 3 tipos de silepse: de gênero, de número e de pessoa. Silepse de gênero. As palavras no que se refere ao gênero são classificadas em masculinas e femininas. Ocorre silepse de gênero quando a concordância se faz com a ideia de gênero que o termo comporta, viu? A ideia. E não com uma palavra que vem expressa na frase. Então também, assim como lá com uma elipse, é algo que é perceptível, tá? Que uma análise mais cuidadosa, zelosa, você vai entender o mecanismo, como isso ocorreu. Olha lá. São Paulo é muito agitada. São Paulo, substantivo masculino, e agitada
adjetivo feminino. Então, a concordância não é com São Paulo, sim com a palavra cidade. Então, ao ler essa frase, há um estranhamento, pois se espera que a concordância seja feita com São Paulo, substantivo masculino. Entretanto, o adjetivo agitada está no feminino, pois concorda com a ideia implícita: a cidade de São Paulo é muito agitada. Observe outros exemplos. Vossa Excelência parece exausto, pronome de tratamento feminino, e exausto, adjetivo masculino. Neste exemplo, o adjetivo exausto concorda com a ideia que está implícita. A pessoa, neste caso, é um homem e não com o termo Vossa Excelência. Mesmo acontece com outros pronomes de tratamento, como Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa Santidade, etc. Silepse de número. As palavras no que se refere ao número são classificadas singular ou plural. Ocorre silepse de número quando o verbo da oração não concorda com o sujeito, principalmente substantivos coletivos, mas com a ideia que nele está contido. Então, observe este exemplo. A multidão caminhou até o palácio. Então, caminhou está concordando com o substantivo coletivo multidão. Protestaram até o amanhecer. Então, a ideia de multidão que é uma boa quantidade de pessoas, ou uma grande quantidade de pessoas. Então, vai concordar com pessoas, ou seja, com a ideia. Então, silepse de número. As palavras que se referem ao número são classificadas em singular e plural. Ocorre silepse de número quando o verbo da oração não concorda com o sujeito principal, substantivos coletivos, mas com a ideia que nele está contida. Eu já falei, né? Observe este exemplo. A multidão caminhou até o palácio. Protestaram até o amanhecer. Silepse de pessoa. A silepse de pessoa ocorre quando o locutor se inclui em um sujeito apresentado na terceira pessoa. Leia o texto e leia o texto presente, na capa de uma edição da revista Super Interessante. Nunca as pessoas sofreram tanto com medos, fobias e ansiedade. O motivo: estamos sendo manipulados. Então note que no texto da linha fina, o sujeito do primeiro período está na terceira pessoa do plural, as pessoas. E no segundo, o locutor se inclui no sujeito. Estamos sendo manipulados na primeira pessoa do plural. Então, não confundam silepse de número com silepse de pessoa. Silepse de pessoa, que há uma inclusão. Silepse de número, quando você tem um substantivo coletivo e a concordância no segundo período vai ser com a ideia desse coletivo, substantivo coletivo, tá? Então, número 1. Identifique e explique a figura de linguagem presente na frase. Dos meus problemas cuido eu. Então, é o que? Há uma inversão. O sujeito, eu, está lá no final. Então, qual seria a ordem direta aí? Eu cuido dos meus problemas. Então, é o que? Há um hipérbato. Então, há um impérbato, inversão dos termos na frase, na ordem direta, sujeito, verbo, complemento, a frase ficaria o quê? Eu cuido dos meus problemas. Ok? Dá um tempinho para vocês fazerem a correção aí, para aqueles alunos que faltaram a aula, né? Ter um tempinho de... Espero que copiar a resposta, mas espero que também tenha entendido, compreendido. Isso é o principal. Então, prosseguindo. Analise a frase a seguir para responder às questões propostas. A frota teve o percurso alterado, pois habitualmente não fazem
esse projeto. Então, ó, eu tenho aqui a frota, substantivo coletivo, o verbo teve está concordando com o substantivo coletivo. Já na outra oração, perdão, eu ia falar outro período, mas na outra oração, o verbo fazem está concordando com a ideia expressa pelo coletivo, ou seja, ônibus, navios, não é isso? Então a concordância é aí, no caso, posso até dizer ideológica, né? Então vamos ver? Aí há uma silepse o quê? De número. E, ó, trata-se de silepse de número. O substantivo coletivo frota está concordando, ou seja, perdão, a frota está no singular e o verbo fazer está no plural. Portanto, que concordando com a ideia do coletivo, né? Então, a letra B, como se justifica o uso dessa figura de linguagem? Aí, ó, a forma verbal faz em terceira pessoa do plural concorda com a ideia de coletivo do substantivo frota. E a frota se refere ao quê? A navios, ônibus, etc. Ok? Vou dar aí uns 30 segundinhos para vocês observarem as respostas, copiar, para a gente prosseguir para a questão 2. Pronto, agora vamos lá, prosseguindo. Letra C. Reescreva essa frase eliminando a figura de linguagem. Então, portanto, né, para eu eliminar a silepse de número, o que eu vou fazer? Vou fazer a concordância esperada, tanto na primeira oração, na segunda oração, o verbo irá concordar com o substantivo coletivo. Então, a frota teve o percurso alterado, pois habitualmente não faz esse trajeto. Ok? Agora, passando para a questão 3. Que tipo de silepse ocorre nesta frase? Explique sua resposta. Então, brasileiros, não devemos aceitar isso. Então, voltando ao mesmo comentário que eu fiz sobre a silepse de número, o que ocorre? Qual que seria a concordância, ou qual que é a concordância esperada aí? Brasileiros não devem aceitar isso. Mas o que ocorreu? A pessoa que elaborou a frase, né, usou a silepse de pessoa e se incluiu no contexto. Brasileiros, não devemos aceitar isso. Então, é essa, né, a silepse de pessoa, a forma verbal devemos, na primeira pessoa plural, não concorda com brasileiros que está na terceira pessoa do plural. Ou seja, isso ocorreu porque a pessoa que escreveu a frase se incluiu no contexto. Tá? Dá um tempinho para você copiar a resposta. Espero que esteja entendendo. Voltando ao que nós falamos lá no início, porque são casos, né, distintos. Lá a silepse de número não é a mesma coisa que silepse de pessoa. De número, vou ter o substantivo coletivo numa das orações, e na oração seguinte a concordância é com a ideia desse substantivo coletivo. Já na silepse de pessoa, numa primeira oração, nós vamos ter o verbo obedecendo à concordância esperada. Já na segunda,
a pessoa se inclui. Ou então, nesse exemplo aí, que é uma única oração, que a pessoa já se incluiu, sendo que aí ó, a concordância esperada aqui seria o quê? A terceira pessoa do plural. Prosseguindo. Questão 4. Classifique as silepses destas frases. Um bando de gafanhotos invadiu a fazenda, comeram toda a plantação de milho. Vejam ali, ó, bando, substantivo coletivo. Então, na segunda oração, a concordância foi o quê? Com a ideia desse substantivo coletivo. Então, portanto, eu tenho o quê? Uma silepse de número. Na letra B, todos os alunos decidimos fazer uma baixa assinada para participar da votação. Aí a pessoa que elaborou a frase ou emitiu esse texto oral, ela se incluiu no contexto. Então, portanto, nós temos que uma silepse de pessoa. A letra C, Vossa Excelência, não fique desanimado. Aí, amanhã, tentaremos novamente. Aí eu tenho o quê? Uma silepse de gênero, ou seja, o pronome de tratamento do gênero feminino e o adjetivo desanimado do gênero masculino. Rio de Janeiro é agitada. Então, a mesma coisa que foi passado lá no conteúdo, né? Se São Paulo é agitada, agitada concorda com o termo, a palavra cidade, então, portanto, também uma silepse de gênero. O público entendeu porque o show foi cancelado, foram embora sem reclamar. Público, substantivo coletivo, né? Foram embora sem reclamar, está o quê? Concordando com uma ideia do substantivo coletivo. Então, portanto, outra silepse de número. Ok? Vou dar um tempinho, uns 30 segundinhos para vocês copiarem a resposta aí, para a gente prosseguir com a correção do exercício passado na última aula. Espero que os alunos que estejam acompanhando essa correção já estejam identificando as silepses, ou seja, silepse de gênero, fazendo a diferenciação entre silepse de número e pessoa, não fazendo confusão entre as duas, entre esses dois casos, tá? Vamos lá então. Prosseguindo. 5. Que figura de linguagem ocorre neste enunciado? Bahia é ótimo para passar as férias. Né? E Luiz, não era Bahia é ótimo para passar as férias? Então, aí, no caso, a concordância é com o substantivo lugar. Né? Bahia é um lugar ótimo para passar as férias. Então, também ó, uma silepse de gênero. Questão 5. Que figura de linguagem ocorre nas frases abaixo? Explique-as. A professora perguntou como ia a turma e se estavam bem. Então aí a concordância é com a ideia do substantivo turma. Né? Ou seja, a concordância é com a ideia alunos. E a outra frase, então aí a primeira seria o quê? É o quê? Silepse de número. A de baixo. O povo ficou assustado depois de um estouro e por isso corriam para fora do prédio. A mesma coisa. Povo, substantivo coletivo, e corriam concordando com a ideia desse substantivo coletivo. Então nós temos aí ó, duas silepses de número. Então, ó, silepse de número porque o verbo estavam e corriam, respectivamente. Também vale uma explicação. Em concurso, você pode perder até uma questão por causa dessa palavra respectivamente.
respectivamente, ou seja, na mesma ordem. Tá? Então tome cuidado. Então não concordam com os substantivos turma e povo, mas sim com a ideia do coletivo nelas contida. Ok? Vou dar uns segundinhos aí para vocês, para a gente prosseguir com a nossa correção. E os exercícios, praticamente, já dá para perceber que eles estão com o intuito de fixar bem essa questão aí das silepses, ou seja, dos casos, para que a gente não venha confundir que, dentro do meu entendimento, o que vai causar mais confusão, que vocês podem fazer confusão, é entre a silepse de número e pessoa. Então, prosseguindo. Observe estas frases. Chegaram atrasados os atletas do time adversário. Chegou na hora exata o jogo mais esperado da temporada. Aí vem aquela questão que eu não sei se eu falei com vocês, vou falar agora. Quando você vê que o verbo, principalmente dentro do que nós estamos vendo no momento, né? Iniciada por verbo, eu já começo a criar uma expectativa. Qual, Luiz? Nós vimos lá o hipérbato. O que ocorre com o hipérbato? Há uma inversão na ordem da oração. Então já começo a criar uma expectativa que isso possa ser um caso de hipérbato, né? Então, segundo, eu vou lá ao verbo chegaram. E eu tenho aí, ó, os atletas do time adversário. Então, ó, o sujeito, e há uma concordância, então o sujeito está expresso na frase. Então a frase aí, ó, está na ordem inversa. Na segunda, começou. O que começou aí? O jogo mais esperado da temporada. Então, ó, também o sujeito. Então, eu tenho aí, ó, que figura de linguagem ocorre nas frases? Hipérbato, ou seja, a ordem invertida. Reescreva as frases eliminando essa figura de linguagem. Então, a primeira fica, os atletas do time adversário chegaram atrasados. A segunda, o jogo mais esperado da temporada começou na hora exata. Volto a enfatizar o que nós estudamos nesse ano, lá nos períodos simples, os termos essenciais da oração, e isso nos permite a compreensão desse recurso estilístico, de perceber. Tá? Não digo a vocês que não vá ocorrer situações mais complexas, mas eu posso, é possível eu perceber esses recursos aí. Então vamos agora prosseguir para a questão, nós estamos na questão 7, né? Vamos para a questão seguinte. Questão 8. Identifique as duas figuras de linguagem desta frase. Olha, Luiz, será que é possível dentro de uma frase ter mais de uma figura de linguagem? Será que isso é possível? Então, gritavam sem parar o público nas arquibancadas. Então, eu tenho, ó, público, e tenho apenas um verbo gritavam, né? Ou seja, vem aquela questão, né? Gritavam sem parar. Luiz, público é o sujeito? É o sujeito. Mas a concordância é com esse sujeito? Não. Nós vemos também que o sujeito é expresso que por um substantivo coletivo. Mas o verbo ele concorda com a ideia. Então nós temos uma inversão e temos a silepse de número. Tá? Silepse de número, o público gritavam, e o hipérbodo, ordem indireta dos termos. Agora, número 9. Identifique a figura de linguagem presente na frase, depois destaque as palavras que a caracterizam.
Então, vamos lá. Vamos ver as palavrinhas que se repetem. Mais uma. E identifica a figura. O que ocorreu aí, queridos? Anáfora. Pode ser vista também o polissíndido. Então, o que é anáfora, Luiz? É quando versos ou orações são iniciadas pela mesma expressão ou palavra. Tá? E aí, coincidentemente, essas palavras que iniciam as frases, aí no caso, é uma conjunção. Por isso também pode ser visto também como um polissíndido. Então, prosseguindo, leia atentamente estes períodos. Embora eu, durante a aula, eu tenha até comentado a respeito disso, isso é uma questão que pode cair na prova, mas eu vou deixar para falar na outra questão propriamente dito, que vocês se confundem, deve ficar muito atentos. Eu até sugeri que vocês pegassem e anotassem numa folha, na hora que forem fazer a prova online, para você não se confundir e não se enrolar. Mas vamos lá, vou deixar para comentar junto com a questão. Então, leia atentamente esses períodos. O grupo gritava delirante e de pé aplaudiram o cantor. Então aí, ó, grupo, substantivo coletivo, aplaudiram, está concordando com a ideia desse substantivo coletivo, então, portanto, eu tenho a sílabus de número. Salvador continua linda. Aí eu tenho uma sílabus de gênero, pois linda está concordando com cidade. 3. Avó, quem disse que virá a festa? Perdão, a avó, quem disse que virá a festa? Aí o que? Há uma quebra na oração. Então, portanto, o que eu tenho aí, queridos? Eu tenho o anacoluto, ou seja, houve um corte na construção da oração. E a 4. Os cientistas afirmamos que o câncer terá cura até 2020. Então aí o que? Há uma sílabus de pessoa, que a pessoa se inclui. Fui no discurso, perdão. Então aí, ó, com relação aos períodos, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então em 1 há sílabus de número. Gente, porque eu falei que eu analisei junto com vocês. Em 4, sílabus de pessoa. Sim, a pessoa se incluiu no contexto. Então, ó, verdadeiro. Né? Em 2, a sílabus de número. Em 3, anacoluto. Vamos lá. A3 houve anacoluto. E 2, uma sílabus de número? Não, queridos. Nós vimos que é uma sílabus do quê? De gênero. Então, portanto, falso. Ok? A próxima, em 2 e 3, há sílabus de pessoa. Vamos lá? Então, na primeira nós já falamos que é uma sílabus de número. E na 3, não, há um anacoluto. Então, portanto, também falso. E na última, em 2, há sílabus de gênero. Correto? Em 3, anacoluto. Correto. Então, essa aí é verdadeiro. Ok? Então ficou verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então, prosseguindo. Questão 11. Corrija as afirmativas falsas da atividade anterior. Então, como eu não tenho aqui diante de mim, eu não posso comentar, senão eu vou esquecer. Não vou me lembrar aqui, né? Mas aí, ó, a segunda e a terceira afirmação podem ser corrigidas da mesma forma. A sílabus de gênero em 2, a sílabus de número em 3.
anacoluto, pois houve interrupção na construção. Perdão. Atropelei aí a pontuação e não ficou claro o que eu estou lendo aqui. Então vamos lá de novo. A segunda e a terceira afirmação podem ser corrigidas da mesma forma. Em assilepse de número em 2, assilepse de gênero, tá? Em 3, anacoluto, pois houve uma interrupção na construção da frase. Ok? Deixa eu pegar aqui até o... Deixa eu ver se está aqui. Ah, está aqui. Então eu posso até comentar, que o livro está aqui na minha mão. Então, ó, enquanto vocês estão corrigindo aí, aqui, ó. Lá na segunda opção, em 2, a silepse de número. Aí, no caso, é silepse de gênero. Aí, ó, em 3, anacoluto. Em 3 está correto, anacoluto. Na outra, em 2 e 3, a silepse de pessoa. Não. Aí, ó, em 2, a silepse de gênero e 3, anacoluto. Tá? Ok? Então, prosseguindo. Então, queridos, essa aí que eu estava comentando. Então, o que vai acontecer? Você começa a analisar as frases, né? Eu tenho até uma dica lá durante a aula para vocês. É começar por eliminação, conforme os casos mais fáceis. Os casos mais fáceis, por exemplo, ó, trejeita e canta e ri nervosamente, você já sabe aí, ó, polissíllido, a repetição da conjunção e, né? Então, você vai lá, quarta oração, polissíllido. Polissíllido qual é? A letra A, lá. Aí, o que nós vamos ter como opção? Opção por eliminação. A, C e E. Então, portanto, B e D fora de cogitação. Aí você vai... vamos ver outro caso também que é bem fácil. Aí, ó. O mar salgado que salga a minha alma. Não é fácil a gente identificar aí o pleonasmo. Aí, se você for olhar lá também, você vai ter como opção A, C ou a letra E. Correto? Então, já eliminamos a B e a D. Então, se você prosseguir, vamos ver outro caso que é fácil você perceber. Vamos lá. Na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Ou seja, não há nenhum sinal de bonde, né? Aí está havendo o quê? Uma elipse. Então a letra E. Isso é o que? A terceira frase. Vamos lá, a terceira E. Então, nós já vimos que só vou contar a letra A e a letra C. Então, uma dica na hora da prova, pintou o nervosismo, você vai anotando do lado para você pegar. Lógico, se você tivesse com a prova escrita, ou com prova física diante de você, você poderia colocar lá as letrinhas, aí depois procurar a letra que tivesse com a sequência correta que você encontrou ali. Então, ó, a resposta correta é a letra C, pois bendito o que na terra o fogo fez, é o que? Há uma inversão aí, ó, hipérbato. A segunda, uma redundância, ou seja, pleonasmo, acabamos de ver. Na rua deserta nenhum sinal, elipse, trejeita e canta e ri, polissíllido, não é isso? E a última é o que? Anacoluto, né? Ou seja, há uma interrupção na oração. Eu, que era branca e linda, que medonha e escura. Ok? Então aí a resposta é a letra C. Vamos agora para a questão 13. Então na questão 13 é o seguinte, nós temos que sempre ler o enunciado, porque o enunciado basicamente é o que? 90%, não exagero, né?
estou exagerando, 50% da questão. Então vamos lá. Assinale as frases que apresentam um pleonasmo vicioso. Em seguida, reescreva-as, mantendo o sentido original e eliminando essa figura de linguagem involuntária, né? Que se não for o pleonasmo como recurso estilístico, com certeza é uma linguagem involuntária. Fruto de um vício de linguagem, né? Ou fruto de uma distração. Ou seja, a pessoa estava distraída e cometeu essa gafe, ou seja, cometeu uma redundância involuntária, como está aí. Então, nos últimos anos, a empresa constituiu monopólio exclusivo de todo o mercado de pneus. Gente, monopólio exclusivo, aí há uma redundância. Então, portanto, nós temos que eliminar. Então, vai ficar da seguinte forma. Primeiro vou marcar a letra A, há um pleonasmo vicioso, e vai ficar da seguinte forma. Nos últimos anos, a empresa construiu monopólio de todo o mercado de pneus, né? Ou então a empresa construiu uma exclusividade de todo o mercado de pneus. Também você pode fazer dessa forma. Só não pode colocar essas duas palavras juntas, né? Então, essa festa surpresa foi absolutamente inesperada. Bom, se ela é surpresa, é inesperada. Então aí houve o quê? Um pleonasmo vicioso. Então eu tenho que construir uma frase para corrigir. Então fica assim, ó. Ou essa festa foi uma absoluta surpresa, ou essa festa foi absolutamente inesperada. Ok? E repetiu a mesma refeição várias vezes. Então também outra redundância. Aí vou fazer o seguinte, repetiu a refeição várias vezes. Então a última aí, ó, as vizinhas espalharam uma fofoca mentirosa por todo o bairro. Tá? Então, aqui nós terminamos a nossa aula. Espero que tenha possibilitado vocês de ter aprendido um pouquinho mais sobre o conteúdo, mas fiquem tranquilos que eu vou passar mais exercícios e nós vamos ficar craques no assunto.